te encontrar de novo. Prazer é todo meu, Vênica. Ah, que bom. Alice, eu não sei exatamente quanto tempo que tem que eu estive com você aí na sua casa, te visitando, mas mais de um ano, né, Alice? Com certeza. Um ano e meio, eu acho, mais ou menos. Um ano e meio. E aí, você me mandando as fotos da sua casa agora, eu tive uma surpresa de ver como é que as plantas evoluíram, né? Então, gente, só para lembrar, a Alice é de uma casa em Roterdã, na Holanda, e que a gente mostrou, mostramos a casa toda e que ela tinha. Eu perguntei, o que são esses saquinhos verdes? Aí ela falou, olha, pode ser até uma instalação, porque estava tão interessante sem as plantas. E eu ainda falei com ela, você tem certeza que você vai pôr uma planta em cada saquinho? Eram quantos, Alice? 500. 500, gente, 500 saquinhos para colocar a planta. Quer dizer, é uma parede, né? Então, um jardim vertical que ela ia montar, mas naquele momento ela só tinha a instalação dos saquinhos para colocar as plantas e da, como é que chama a coisa de água? Hidráulica. Eu tinha Hidráulica. torneira lá em cima no cantinho direito, só a torneira pronta. Ah, então nem tinha instalação ainda dos tubos que iam levar as águas. Não, só os saquinhos, a torneira e uma tomada lá em cima, só. Gente, aí ela teve que colocar andaime, porque qual é a altura daquela parede, você sabe, Alice? 7 metros. 7 metros. Então ela teve que fazer uma pequena façanha para poder plantar isso tudo. E você mesmo que plantou? Foi. Eu vou te contar a história, porque foi exatamente no inverno, há um ano atrás. Quem emprestou o andaime para nós foi nossa pintora. A gente tem uma pintora de parede. Mas essa moça emprestou o andaime dela, porque é o andaime de trabalhar fora das casas, pintar casas por fora. Sim. E no inverno, aqui na Europa, não se pinta. É impossível. É muito frio e não tem condição. Então ela falou: não, eu não trabalho com esse andaime durante o inverno, eu empresto para vocês, vocês podem ficar o inverno inteiro com ele. Aí foi dito e feito. Ela emprestou para nós, montou junto com meu marido. Aí a gente tinha um andaime, aí a gente encomendou as plantas no atacado. E o atacado trouxe as plantas, no caso, para o trabalho do meu marido, porque eles falaram: não entrego em casas, a gente só entrega para empresas, porque eles eram atacado. Então, eles entregaram na empresa onde meu marido trabalhava na época, e a gente alugou desses carrinhos com reboque. A gente tinha o reboque, a gente alugou um reboquinho e trouxe as 500 plantas para cá, para dentro da cidade. E aí a gente começou a empreitada. E aí eu ia aos pouquinhos. A gente demorou um tempo grande para plantar todas as plantinhas. As últimas que a gente plantou foram as Ripsalis, que é um tipo de cactus, que é em cima. Eu conheço, a gente tem aqui. É uma engenharia, hein, Alice? Foi, e eu até tinha feito mais ou menos assim, eu fiz mais, o que eu fiz, eu não fiz muito design, não, eu coloquei as plantinhas nos saquinhos, nos vasinhos, dentro dos saquinhos. Ah, tá. E olhei mais ou menos, falei, assim tá bom. Aí eu fui plantando, e eu tive uma perda inicial de mais ou menos uns 10%. Então, quer dizer que eu perdi, não, foi menos, uns 5%. Eu perdi umas 25, 30 plantas logo que eu plantei, porque elas não resistiram ao plantio. Então, É uma adaptação, né? Então eu tive essa pequena perda. E agora, recente, eu tive uma outra perda, porque você acompanhou, eu acho, eu precisei refazer aquela minha parede de vidro traseira da casa, porque a primeira parede traseira, ela ficou mal feita, ela não era impermeabilizada nem a vento, nem a água. Ela era permeável, ela não era isolada. E isso, no Brasil, não seria um grande problema, mas aqui isso é um problemão. É impossível, né? É impossível pela variação de temperatura que você tem. Justamente. Então, a gente tentou ver se a gente conseguia consertar a estrutura que a gente tinha, mas as empresas que trabalham com isso falavam não, porque é um conserto que, se a gente fizer, nós puxamos a responsabilidade para nós. E a gente não pode ter responsabilidade por uma estrutura que é de outra empresa, porque a empresa que fez para nós era polonesa. Então, não tinha como pedir para eles consertarem. Entendi. Aí acabou que a gente chegou à conclusão que não ia ter jeito. O único jeito foi
começar do zero, tirar tudo Desfazer mesmo. e começar do zero. E foi feito, e teve um atraso grande, e as minhas plantas ficaram para fora de casa, então. Ah, E tá. foi no período, no fim da primavera e no outono. Então, elas tiveram um certo sofrimento. Aí eu Uhum, perdi as plantinhas do lado inferior direito, uhum. Próximo do vidro, né? que não existia mais. Tava, Era tava. uma, eu acho que eu as perdi basicamente por causa da insolação, porque ficou forte demais. Uhum. Porque É, durante o verão aqui eu quebro o sol com uma lona, com um tipo de toldo que eu tenho. sim. Uhum. E eu não tinha mais, porque ficou sem essa estrutura, né? Durante todo o fim da primavera e todo o outono. Alice, eu sempre falo com as pessoas que eu adoro plantas, que não tem nada mais bonito que uma planta. Mas planta tem que estar bonita e bem cuidada. E elas são temperamentais, né? Elas têm toda como é que eu vou falar? Elas têm toda uma necessidade específica, cada tipo de planta. Então, não é fácil lidar com esses jardins mesmo. Não é fácil lidar com planta dentro de casa. A adaptação é complexa. E aí, que você tem uma variação tão grande de temperatura, mais complicada ainda. Né? Então, agora você já sabe as que se deram melhor, e aí você já sabe também o que, que você vai. Né? Por incrível que pareça, eu também tenho o mesmo caso aqui. Eu mudei de casa e Uhum. fiz dois jardins verticais externos, numa varanda. Eu cheguei a ver, você me mandou uma foto Ah, te mandei foto. com aquele E negócio, como é que chama? Chifre de veado? chifre de veado e uma outra, que é uma trepadeira, que eu não conhecia, não sei falar o nome aqui agora. E a trepadeira, ela cresceu demais e ela tem como se fosse um grelhinho que se embaraça muito. Então, ela não é ideal para esse tipo de jardim. Foi eu que escolhi. Então, eu aos poucos. O chifre não, o chifre está maravilhoso. E Aham, ela também, às vezes, fica bonita, mas ela se embola na outra. Então, não sei. dá aquele visual tão lindo. Então, assim, além da perda que eu tive de adaptação, eu também tenho que rever, que eu vou ter que deixar poucas. Aquele grelhinho, igual grelhinho de chuchu, vai. Sei, aquilo chama gavinha. Gavinha que chama aquilo, nem sabia. É aquela coisa que parece uma molinha, né? Isso mesmo. Nessa planta, ela vai embaraçando uma na outra, então não é o ideal para jardim vertical. Então, essas coisas todas têm que ser analisadas, né? Eu, como leiga, não Aham, pensei nisso. Achei a planta bonita e ela cresce muito, mas sei. então tá meio comprometido também. E nós tivemos aqui também um pouco de frio em excesso para o que a gente está acostumado. Eu também acho que isso queimou um pouco. Mas eu Sei. estou administrando aqui, eles estão bem legais. Mas eu quero que as pessoas vejam a evolução do seu jardim, como que ficou bacana e o que são 500 plantas, que é muita coisa, né, Alice? As pessoas me perguntam, por que você não mandou fazer trabalheira? Eu falo, gente, um jardim desse aqui na Europa, por metro quadrado, é um preço impagável, é muito caro. E eu falei, eu tive que fazer um investimento grande, que a gente comprou aqueles saquinhos, eu não, os saquinhos foi um investimento até razoavelmente pequeno, porque eu comprei eles pelo AliExpress, comprei na China. Eu tive que fazer uma impermeabilização atrás dos saquinhos, Para então minha poder parede é receber. impermeabilizada com aquelas lonas de fazer laguinho no quintal, sabe? Aquelas Ah, lonas sim, sim, sim. pretas. Então, Uhum. eu pus uma camada daquela lona preta e eu preguei, meu marido pregou os saquinhos verdes com bucha especial e também com impermeabilização por bucha. Porque senão Ah, você tem coloca a isso. O bucha furo. e aí a água vai, porque você sabe que É, a água vai onde é mais fácil de ir. é. Então, a gente teve que pensar nisso. A gente tinha que pensar também na instalação hidráulica e em como ligar, porque a torneira é 7 metros para cima. Então, a gente liga com um computadorzinho de jardim, de irrigação. Sei. Uhum. E aí você Pode. liga com um botãozinho embaixo ou você programa. E o Uhum. computadorzinho fica embaixo e você pode mudar o programa. Se estiver quente demais, você pode aumentar os minutos ou o número de aguadas. Então, isso tudo é um aprendizado. Agora, eu vou ser muito sincera com você, eu tinha feito o plano, só que eu sou uma pessoa clássica, como a gente estava brincando aqui, que a gente não é antiga, a gente é clássica. Tá certo, Eu adorei. eu fiz os meus planos no papel. Eu fiz toda uma pesquisa sobre enraizamento, insolação, qual planta que eu deveria plantar, quais. E eu fiz tudo num papel solto, nem era um caderno, porque se fosse um caderno, eu não teria perdido, mas eu perdi esse papel. Puxa.
Aí entrou a pandemia também, eu perdi meu papel, eu falei, eu não vou fazer tudo isso de novo, De eu vou novo. no Atacadão e vou ver as plantas por preço. Ah, tá. Porque, para você ter uma ideia, no atacado, você paga, pelo menos aqui, em torno entre 1 a 1,80 por planta, euros. Uhum. Então, 500 vezes 1 é 500 euros, mas não foi 500 vezes 1, porque eu não comprei todas de 1, eu comprei muitas de 1,50, 1,70. Claro, claro. Então, eu investi uma grana já, quase 1.000 euros em planta. Eu fiz o trabalho, então eu não tive que pagar o trabalho, mas a gente teve que pagar todos os caminhos. Então, é um investimento. Eu não sei quanto ficou exatamente por metro Mas é quadrado, uma coisa cara. mas é uma coisa Interessante você cara. abordar isso para a gente saber. É, É uma coisa mesmo cara. Se você comprar, se você alugar uma empresa ou tiver um jardineiro que venha cuidar, vai fica ficar muito mais caro. caro ainda. E Muito para a caro. gente isso não seria uma coisa passível de fazer, porque ficaria caro demais. Eu não sou empresa que É não é prédio, inviável. nem É, hotel. é Então a gente verdade. fez o mais simples possível. Aham. Agora, o que eu faço, o que eu vou fazer é eu tenho 1 ano de jardim. Agora eu vou ter que replantar essas que eu perdi e, por sorte, elas foram na área inferior direita. Agora, como você falou, existe a natureza, né? Então as plantinhas, as folhinhas caem, as mortas. Então eu Uhum. tenho um certo outono dentro de casa. Quase todo dia eu passo uma vassourinha, cato com uma pazinha, um certo número de folhas e agora eu estou tendo sementes, porque as que criaram semente estão deixando cair as sementes, porque é o ciclo da planta, né? É Então, a interessante. limpeza ali embaixo do. Eu tenho uma calha, mas cai folha também para fora da calha e no chão. Mas é fácil, não é uma Não é trabalheira. problemático. Não Aham. é, e também não fica imundo, são umas folhinhas aqui e ali. Sei. Eu tenho uns insetinhos. No início foram mais drosófilas, aquelas mosquinhas de fruta. Agora eu tenho umas, como é que se chama aquilo? Não são minhoquinhas, são umas lagartinhas, mas não são lagartas enormes, daquelas de coco horrorosas do Brasil. É umas Ah. lagartinhas verdes que andam assim, parecendo aquelas lagartinhas de Sei. desenho Já entendi. animado, mas elas Sei. são bem pequenininhas, assim, desse tamanhozinho. Eu acho elas simpáticas, mas quando elas caem, não é agradável, mas não chove largatinha, não cai uma vez a cada 2 semanas, aí eu pego a largatinha, jogo lá fora no quintal. Então eu tenho esses problemas de um certo bioma que eu criei Claro, as na minha coisas casa. vivas, as coisas são vivas, né? É, Então, assim, e interessante você colocar isso tudo para a gente perceber como é que as coisas funcionam, né, Alice? Porque não é ali pôs a planta e ela só cresceu e ficou estática. não, Tudo ela não tem. é de plástico, É, mas é então porque a ela é gente não firme. pensa. É porque a gente não pensa nessas coisas. Por exemplo, esse bichinho que você falou de fruta, a lagartinha, é muito interessante, gente. A natureza é muito rica, é muito É louco umas isso tudo. teiazinhas de aranha, eu aceito elas. É isso aí, é uma coisa viva e com isso tem as variáveis, né? É, Muito interessante isso tudo, Alice. Enquanto eu converso com você, eu estou pensando que eu acho que, na minha cabeça, um dos lugares que tem mais know-how com plantas e flores no mundo é a Holanda, né? Ela tem uma aí vocês têm uma tradição muito grande de agricultura e de floricultura, né? Eu tenho a impressão que a Holanda exporta flores, e eu não sei se plantas, mas flores para o mundo inteiro, né? uhum. É uma tradição mesmo, né? As pessoas, muitas pessoas fazem curso de agronomia. Eu não sei se ainda, né? Mas é porque Ainda. ainda É. A Universidade Wageningen, que é a Universidade de Agrociências, é uma das, se não me engano, a melhor do mundo. Vem muita gente, inclusive de vários países, muita gente do Oriente, chineses, estudarem aqui, porque é uma coisa muito de ponta, né? Pois é. Olha, eu acho que a gente teve uma noção aí muito interessante da experiência que hoje é uma coisa. Aqui no Brasil é moda. Você deve saber que aqui no Brasil é moda jardim vertical. Inclusive, muitas pessoas têm dentro de casa, que, como você, né? Uhum. Sem ter esse problema todo de clima, porque nós não precisamos, né? Mas assim, então, para conviver com todas essas variáveis que você falou, que a gente esquece que a planta é viva, é a natureza que você está trazendo para dentro de casa, né? Uhum. Além de cuidar, tem todos esses organismos vivos que estão juntos, né?
É, mas assim, outra coisa é que você falou, se eu pudesse, se aqui não existisse, agora tá o quê? Agora de noite já tá fazendo temperatura negativa e a gente vai assim até mais ou menos fim de fevereiro. Então não tem como, porque esse tipo de planta não suporta. Agora, se eu morasse no Brasil, eu faria um jardim desse no meu quintal ou numa varanda, como é o seu caso, Aham, né? Aqui em casa foi porque a gente fez a parede de vidro e quando eu vi aquela parede de vidro, foi eu e meu marido que a gente falou, vamos fazer essa parede aqui assim? Aí a gente falou, vamos. Aí a gente fez um pouco no impulso. A gente não é cientista estudado em vários. Não, mas vocês estão Eu sabendo, mas você está sabendo Eu muito. contei aqui o segredo que eu tinha feito meu estudo, mas depois eu comprei por preço no Atacadão e eu falei, vamos comprar assim e vamos ver o que vai dar. E é um Ótimo. pouco de sorte. Então, eu considero que essa evolução positiva que eu tive de um ano é também uma certa bênção que eu tive. Então, eu sou muito grata aos deuses das plantas que me agraciaram Seus, com essa seus, graça. os gnomos daí da região que te protegeram. Eu acho que vai ser muito interessante para as pessoas que viram. A gente vai colocar o antes e o depois, lógico, né? Uhum. Para ver o efeito e essas conquistas aí. Nunca esquecer, né, gente? Que a partir da hora que a gente faz um jardim é uma coisa que vai ter uma demanda para sempre. Não pensem que do jeito que você comprou e pôs as plantas bonitas lá, que eles vão estar sempre, independente de ser na Holanda, independente de ser em qualquer lugar, porque as plantas elas demandam cuidado e até quando elas estão com muita vitalidade, elas crescem muito, chega um certo momento que você também tem que podá-las e chegar no lugar. Então, organismo vivo é vivo para sempre. Tem que cuidar. Mas, por outro lado, assim como os animais de estimação, as plantas também nos oferecem uma contrapartida muito positiva, porque é muito terapêutico você sentar Nossa, ali, muito cuidar de cada agradável. uma, dar uma olhadinha como é que vão as coisas, e também a alegria de você tomar seu café da manhã, olhar para Ah, não, ver meu Deus. aquela parede verde também. Então, é muito trabalho, Mas é eu muito não vou prazer. negar, é muito trabalho, mas a contrapartida é muito positiva. Então, o saldo, no final das contas, no meu entender, é positivo. Até porque agora também lá do lado de fora você não tem nada, né? Tá tudo feio, né? De verde. Na, não é feio, as folhas caem, porque tem muita É. planta que tem caducifólia, né, que perde as plantas no inverno. Ah, Mas, assim, a minha grama está um pouquinho sofrida, até porque eles tiveram que colocar uma grua para fazer a parede, então meu gramado machucou, sofreu. estragou. Ah, Então eu vou ter que fazer um replantio do meu gramado quando entrar a primavera. Agora, eu acho bonito, a gente que vive com a mudança das estações ah. aprende a amar a As natureza, as variações. árvores sem folhas, porque você sabe do Do brotar que vai processo. acontecer. Do Então processo. é também uma coisa, é uma outra beleza, não é uma beleza verde, a beleza verde eu tenho dentro de casa e É. a beleza do inverno eu fico com ela no meu quintal. Eu continuo muito apaixonada pelo meu quintal. Pois Ah, é, você trouxe esse verde para dentro de casa para poder passar por essa toda transformação que é maravilhosa, com certeza, nos países que a gente tem a possibilidade de observar isso é uma maravilha, né? Porque é o ciclo da vida, né? Nas uhum, plantas. Então, uhum. eu acho que, para resumir, né? A natureza é perfeita e a gente tem que observar com muito carinho, porque ela só nos oferece, não é verdade? É verdade. É isso. Alice, um prazer falar com você, um prazer falar com você nessa época, perto do Natal, para poder te desejar tudo de melhor, que a gente Obrigada. continue aí com contato, que quando você aparecer por aqui, que a gente vai encontrar, se Deus quiser. Você tem alguma previsão de vir ao Brasil? Não, a gente fica esperando, né? Essa pandemia fica no vai e volta. Agora a gente está às voltas com essa tal dessa quarta, quinta onda e o Omicron e tal. Então a gente fica um pouco temeroso, né, de fazer muitos movimentos e tal. Mas na minha cabeça e no meu desejo, eu quero ir em 2022 ao Brasil, talvez no segundo semestre. Se Deus quiser, se as coisas se alinharem de uma maneira melhor, realmente, o meu marido fala comigo toda hora, Vênica, não é hora de viajar.
Para que a gente vai passar aperto? Para quê? Vamos dar um tempo. E eu acabo concordando com ele, porque todo dia é uma novidade, né, Alice? Uhum. E você pensa bem você sair do país para ter problema para voltar para casa? Coisa mais Eu acho desagradável? que esse problema até não seria tão problemático, mas é o problema do movimento em si, né? O movimento das populações é o que É o que mantém, carrega a doença. a pandemia acesa. É como se fosse o É. oxigênio que alimenta a fogueira. Então é melhor ficar quietinho e não alimentar essa coisa toda. E tentar tirar proveito dessa situação de uma outra maneira, né? Eu Que é isso que eu usei tenho esse tempo pensado. para fazer essas coisas. Então, eu fiz um shed, uma casinha no meu fundo do meu quintal. A gente fez com as próprias mãos, a gente comprou a madeira em blocos de. É como se fosse uma casinha pré-fabricada. Então, a gente fez esse depósito, essa casinha de jardim, fizemos no início da pandemia. Depois, agora, um ano atrás, a segunda parte da pandemia, a gente fez a parede. Então, a gente vai fazendo uns projetos aqui dentro de casa. Todo mundo que tem casa tem projeto. Eu não acredito em ninguém que tem uma casa, um apartamento, que fala que eu não tenho mais nada para fazer. Não existe. Não, uma casa ela nunca fica pronta, né? Você tem que sempre estar fazendo inovações e a gente tem demandas, né? Uhum. Eu sempre falo isso, tem demanda. Você quer mudar alguma coisa, você quer melhorar alguma coisa, Sim. né? Você quer organizar melhor alguma coisa, né? Uhum. Você fez essa casinha para guardar os utensílios, essas É, coisas? Todo mundo Tá. tem aqui uma casinha no quintal para guardar, em geral, ou bicicletas, mas as minhas bicicletas ficam na Ficam frente na da casa. entrada. Uhum. Ou para guardar as coisas do jardim. Então, eu guardo o cortador de grama, aquele negócio, aquele ancinho de varrer o gramado, Entendi. vassouras, ferramentas, esse tipo de coisa. Coisas da churrasqueira, Tá né? certo. Então, é Uhum. para esse tipo de coisa. Então tá, Alice, olha, um super final de ano para você. A gente vai se falando, vai mantendo contato. E se Obrigada. Deus quiser, nós vamos encontrar em breve, no ano que vem. Não é Tomara, mesmo? tomara. Então E bom tá. Natal para você, para toda a família, para todas as pessoas que assistem seus vídeos, seus programas. Eu Ah, sou uma delas. muito obrigada. Para você também, seu filho, seu marido, sua sogra, tudo de melhor, tá bom? Muito obrigada. Um beijão e até a próxima. Tchau. Tchau.